Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. O episódio de hoje vai para o Thiago Cardoso, que costuma comentar os meus vídeos com uma certa frequência e manda sempre observações muito inteligentes e muito interessantes. E ele me propôs uma questão até que eu considero divertida, que é se existe uma teleologia marxista. Se o fato do marxismo ter uma estrutura linear seria um sinal de teleologia. Eu já discuti isso várias vezes com amigos, tanto marxistas quanto anarquistas. E é uma discussão bem divertida, porque dificilmente as pessoas conseguem dar aquele passo atrás e olhar para as próprias crenças de uma maneira mais crítica. Primeiro, é importante para quem não está familiarizado com esse tipo de debate indicar o que é teleologia. Teleologia é o estudo dos fins. É tentar entender se o universo foi criado para um determinado fim, se ele foi produzido por uma inteligência superior para cumprir um destino manifesto, ou se o universo surgiu espontaneamente e está aqui por mero acaso, por uma série de condições aleatórias. Nesse sentido, a teleologia, que é o estudo desses fins, tem muito mais em comum com a teologia do que com a ciência, porque desde Aristóteles até o design inteligente dos evangélicos norte-americanos, existe toda uma vertente de pensadores que defendem essa noção do supremo arquiteto, da inteligência por trás da vida. São fatores de crença e não de ciência. E nesse sentido, perguntar se Marx, que é o paladino do materialismo, seria um teleologista, é no mínimo irônico, mas não é fora de lugar. Pelo contrário, é muito interessante essa pergunta, porque estudando o Manifesto Comunista, por exemplo, que é o texto mais conhecido e que é onde se encontram as principais contribuições do Marx para o surgimento do movimento político partidário comunista, dá para encontrar muitas semelhanças com esse pensamento linear judaico-cristão. E eu não estou dizendo isso para criticar Marx ou para ofender. Marx é um homem do seu tempo. Marx era um homem essencialmente do século XIX. Ele não estava nem aquém e nem além da sua própria época. Marx é completo, com todas as suas qualidades e seus defeitos, um homem do século da burguesia, do século XIX. Tanto que o Manifesto Comunista, ao mesmo tempo que defende a superação total do Estado burguês para implantar o Estado proletário, ao mesmo tempo é um grande elogio à burguesia. A burguesia seria a classe revolucionária por si só. Sem a burguesia não teria havido a Revolução Francesa, não teria havido a superação da monarquia, do latifúndio em si. A burguesia é essencialmente uma classe social oriunda do meio urbano, e no meio urbano ela realiza o seu potencial revolucionário. Em um determinado momento, Marx defende a questão de que a burguesia se vendeu em nome do consumo e abriu mão do seu destino revolucionário. E esse destino teria que ser encarnado pelo proletariado, mas não qualquer proletariado, não o lumpen, não aquilo que o Marx chamou dos setores podres das classes mais baixas, e sim o proletariado da classe operária,
E aí já dá para sentir que existe uma certa... Existe determinismo, como na maioria das teorias do século XIX. Existe um certo darwinismo social meio implícito nessas questões. A ideia de superação é uma ideia judaico-cristã. A ideia dessa evolução em direção a um destino manifesto também tem essa linearidade das religiões do livro. E principalmente a ideia de que vai se realizar essa revolução. É quase como um milenarismo. E eu sei que após ter afirmado isso, provavelmente eu vou ser execrada por meus amigos, tanto comunistas quanto anarquistas, porque eu considero o anarquismo também um tantinho milenarista. A ideia de que vai chegar um momento em que a humanidade vai evoluir a tal ponto que todo mundo vai ver a luz e vai perceber que existe um regime perfeito para todos e que todo mundo vai concordar e o mundo vai ser uma maravilha. É no mínimo ingênuo pensar dessa maneira. Para não dizer pouco histórico, pouco temporal, porque se a revolução se realizar, é o mesmo princípio do Francis Fukuyama, de que se o capitalismo venceu, a história acabou. Se a revolução nesses termos, tanto comunistas como anarquistas, se realizar, o que acontece com a história? Nós chegamos ao ponto máximo e não vai evoluir mais? Nós encontramos o regime perfeito? Sabemos que o ser humano não é assim. Sabemos que somos contraditórios, conservadores, reacionários, progressistas e um pouco de cada coisa, todos nós. Então é difícil olhar para esse tipo de ideologia do século XIX e não perceber que elas estão impregnadas do espírito da época em que foram produzidas e que muitas vezes hoje elas não fazem tanto sentido quanto as pessoas querem atribuir. De qualquer maneira, no caso do comunismo em si, é bom separar um pouco a questão dos partidos, porque embora Marx defendesse toda essa estrutura de tomar o Estado, destruir a estrutura da propriedade, a estrutura da dominação, fazer com que a luta de classes fosse superada e depois viria o comunismo naturalmente, os partidos comunistas que nós conhecemos hoje, eles têm várias vertentes. Alguns são marxistas-leninistas e nesse ponto eles têm muito mais de Lenin do que de Marx. Outros são stalinistas, outros são trotskistas. E todos eles encaram o Estado como um fim. E nesse ponto existe uma teleologia também. Quando essas esquerdas chegam ao poder, elas se apoderam do Estado de uma tal maneira, elas se realizam na gestão do Estado e esquecem a revolução. Nós temos vários exemplos históricos, nós temos a esquerda político-partidária, que está em crise há muito tempo, quer dizer, é uma crise que dura há mais de 40 anos e ainda assim se insiste no mesmo modelo, é uma esquerda que procura assegurar a via revolucionária através do Estado. Uma vez chegada ao Estado, não consegue. Por quê? Porque o Estado funciona a partir de interesses corporativos. É muito difícil chegar à presidência ou ao legislativo e desmontar as estruturas bancárias, as estruturas latifundiárias, as estruturas de poder vigentes. Então, o que a esquerda político-partidária faz? Ela aparelha o Estado e transforma a revolução numa grande burocracia.
Era isso que Marx planejava? Provavelmente não. Provavelmente a ideia de Marx, do que se depreende do Manifesto Comunista, seria que houvesse uma plataforma para que em etapas para que essa esquerda cumprisse ao chegar ao poder. Quer dizer, deveria desbaratar a grande propriedade fundiária e realizar a reforma agrária, deveria reformular o sistema econômico e acabar com a exploração do homem pelo homem, deveria reformular todo o sistema de educação. Chegados ao poder, até hoje nenhum partido comunista ou socialista ou trabalhista, e isso eu incluo não apenas os daqui da América Latina, mas penso muito nos partidos europeus, mesmo quando esses partidos se consolidam no poder, não conseguem realizar nenhum décimo dessas reformas, porque o sistema está aí. Voltando ao Marx, o que se pode deduzir? Marx era teleológico, sim, mas era teleológico não apenas pela sua educação judaica e a sua percepção de mundo dentro desses cânones estritos da sociedade burguesa, era teleológico também porque Marx acreditava que a humanidade poderia se superar e chegar a um destino manifesto. Esse destino para ele era o comunismo. Nas religiões, esse destino é o grande julgamento, o arrebatamento, o apocalipse. Cada vertente do cristianismo e mesmo o judaísmo tem aquele momento em que Deus, ou o Messias, ou Jesus, a divindade vai voltar e vai julgar todo mundo e vai estabelecer na terra o seu reino. Entre a teleologia e o milenarismo existe um universo muito próximo de interesses. O ser humano tem sido educado para aguardar o juízo final por uma dezena de séculos ou mais. O ser humano aqui no Ocidente tem sido educado sistematicamente para pensar que nós vivemos em uma linha de tempo que se encaminha em direção a um destino inexorável. Tudo isso contribuiu para que quando Marx explanasse a sua concepção de história e a sua concepção política, recebesse essas influências e fizesse uma concepção extremamente linear. Pensa um pouco. Marx pensa a luta de classes, mas ele não pensa a luta de classes apenas no momento em que as classes sociais estão definidas, que é o momento pós-Revolução Francesa. Marx já pensa essa oposição entre oprimidos e opressores lá no Império Romano, entre patrícios e plebeus. Ele pensa o feudalismo também como a disputa entre servos e senhores. Marx localiza essa dicotomia entre o dominador e o dominado em todas as etapas da história, mas são etapas lineares, são etapas que se encaminham inexoravelmente à construção de uma sociedade melhor. Marx encara cada uma dessas etapas como um progresso em relação à etapa anterior. E a própria noção de progresso é uma teleologia. Essa é uma das maiores pistas na hora de ler o texto do Marx. Não apenas isso, eu tenho uma recomendação: leia o Marx, leia o Capital, leia o Manifesto Comunista, compare um pouco os diferentes momentos do Marx, que sempre é proveitoso. Marx nunca é tempo desperdiçado, mesmo que a gente não concorde em muita coisa com ele, é uma leitura boa e é uma leitura que traz muita informação, abre muitos caminhos do pensamento.
Mas leia também o Paul Lafargue, o genro do Marx. Leia O Direito à Preguiça. Porque se houve uma pessoa que percebeu esse fanatismo da ética do trabalho no Marx, foi o Lafargue. Marx acreditava que o trabalho redimia. Não é à toa que ele situou o potencial revolucionário para o século vindouro no proletariado, na classe trabalhadora, no operário das fábricas. Marx acreditava no poder redentor do trabalho. Ele não conseguia perceber que o trabalho é o fator de exploração maior que existe na ordenação da nossa sociedade, tanto no Oriente quanto no Ocidente, aqueles que vivem no ócio e aqueles que trabalham para sustentar esse ócio. E que se você vai defender o caráter redentor do trabalho, você está dizendo que a exploração pode redimir. Essa, para mim, é a maior contradição do Marx. E não fui eu que descobri, foi o Paul Lafargue. Lafargue é uma leitura imperdível. Colocado nesses termos, eu diria mais. Pense um pouquinho em como nós vemos hoje o comunismo. Existe toda uma literatura lançada nos últimos 20 anos e produzida a partir das universidades norte-americanas, dizendo que o comunismo foi uma experiência fracassada. Eu não me sinto à vontade para pensar o comunismo nesses termos. Eu não me sinto à vontade para pensar a experiência soviética como a única maneira de comunismo possível. E é nesse ponto que, quando eu fiz o vídeo sobre a União Soviética para o Marcos Henrique, eu chamei muito a atenção para a questão de que a experiência da União Soviética foi a experiência de um capitalismo de Estado, fruto exatamente da concepção dos partidos comunistas a partir do Lenin e a partir do Stalin. Em nenhum momento a União Soviética atingiu o comunismo. Na minha concepção, afirmar que o comunismo fracassou é no mínimo um casuísmo, porque até hoje nós não tivemos nenhuma experiência que conseguisse superar o Estado e implantar o comunismo. Da mesma maneira que pensar Marx nos termos atuais implica em criticar tudo o que veio depois e que foi feito em nome do Marx. É muito fácil analisar um pensador do século XIX a partir das bobagens que foram feitas depois em seu nome. Mas é necessário, embora algumas pessoas façam isso de uma maneira extremamente desagradável e pouco científica, é interessante que nós, que de certa forma ainda pensamos nessas ideias como factíveis, não do ponto de vista do Marx, mas em pequenas experiências aqui ou ali, é importante que se critique não apenas a obra do Marx, mas tudo o que veio depois, todas as experiências e tentativas políticas de realizar o pensamento do Marx. Por quê? Porque não há para o ser humano muita saída no regime em que nós nos encontramos. O capitalismo exauriu, nos últimos 40 anos, todas as suas possibilidades de superação. Uma crise após a outra, a quebra de diversos estados, a quebra de diversos sistemas econômicos que foram varridos para baixo do tapete, e o sistema se reinventa, mas continua calcado na exploração sistemática de 2/3 da humanidade.
para que pouco menos de um terço viva num relativo conforto e um mínimo de menos de 1% da humanidade viva numa riqueza basbaque, numa riqueza absurda e obscena. Que isso está errado? Está. O comunismo é alternativa? Não sei. O anarquismo é alternativa? Também não sei. Se tanto comunistas quanto anarquistas continuarem pensando em termos de Marx e Bakunin, provavelmente nós não vamos chegar a lugar algum, porque o mundo mudou muito desde a época em que esses pensadores existiram. E também porque a ideia de que é inexorável o destino da humanidade também é uma ideia questionável. O que provavelmente vai acontecer é que a exploração vai se intensificar, nós vamos lutar aqui, ali, a humanidade terá altos e baixos e provavelmente nunca vai chegar ao comunismo como Marx pensou, ao anarquismo como Bakunin pensou, mas também em algum momento o capitalismo vai ter que ser superado e o que vai surgir daí não temos como saber. Não temos como fazer ensaios futurísticos. Talvez esse tenha sido o maior erro do Marx. Ter colocado metas para a história. Porque se pode colocar metas para a política, mas não para a história. A história se escreve a partir da vivência. Não dá para dizer que vamos encontrar esse ou aquele destino. Da mesma maneira que não dá para ficar esperando o apocalipse, o arrebatamento ou o juízo final. A nossa vida é nesse planeta, a nossa vida é essa que está aqui. Então, se Marx era teleologista, eu acredito que era sim. Eu acredito que uma boa parte dos marxistas ainda não conseguiu superar todo esse determinismo, ainda não conseguiu superar toda essa ânsia de ter o seu destino previamente traçado. Dá para pensar muito a partir daí, não dá? Dá para pensar se o marxismo se transformou em religião para alguns. Essa eu não vou responder, essa fica para vocês. Eu agradeço muito ao Tiago por me oferecer a oportunidade de sintetizar algumas dessas reflexões que já vêm se estendendo há um certo tempo na minha vida. E eu agradeço muito pela sua participação aqui no canal, sempre muito inteligente e muito cuidadosa. Com relação àquela sua pergunta sobre fontes para o estudo da história da Ásia, eu de fato fiquei bastante interessada e procurei, pesquisei. Não é fácil para nós aqui no Ocidente estudar a Ásia. A Ásia está naquela mesma situação da África, de ser vista pelos olhos do Ocidente, pelos olhos da Europa, de só entrar na nossa linha no tempo a partir do momento em que os europeus tomam conhecimento. Eu recomendaria a você que saísse entrando em contato com embaixadas de países específicos que te interessem e perguntasse, na cara de pau mesmo, se existe material de divulgação, se tem como você ter acesso a alguma biblioteca especializada, se você consegue entrar em contato com alguma universidade e ter acesso ao material, mesmo que não... Provavelmente você não vai encontrar material em português, mas se houver uma tradução para o espanhol, francês ou inglês, eu diria para você, arrisque e vá em frente. Quem sabe você consegue material um pouco mais interessante do que a gente tem aqui disponível a partir dessa linha do tempo eurocêntrica. No mais, eu espero ter ajudado um pouco no debate. E qualquer outra questão que você tiver, pode mandar que eu respondo.